Ok, Jupé. Boa noite a todos. Hoje nós iremos continuar o capítulo 9 do livro Os Mensageiros, onde o título do capítulo é Ouvindo Impressões. E nas duas partes anteriores, nós ouvimos a história. Vamos lembrar primeiro uma coisa. Quando a gente termina uma reunião na casa espírita, numa igreja qualquer, numa associação, é muito comum que grupinhos afins de companheiros, de mais conhecidos, fiquem trocando ideias, trocando impressões. E lá no plano espiritual, a gente viu, não tem diferença alguma. Acabou a palestra, os grupos se formaram em vários locais e André Luiz começou a percorrer, a passear por perto desses grupos. Ouviu a história de duas senhoras contando sobre o fracasso na missão delas. E agora, neste dia, nós vamos continuar a leitura do livro e deste capítulo para dar continuidade às observações que André Luiz vai fazer. Nas duas primeiras, nós tivemos comentários extensos, principalmente falando sobre a influência da família, a influência das pessoas, em contrário da vontade de executar a missão que as duas senhoras precisavam. Não vai ser diferente com outras que vão aparecer, mas vai haver detalhe diferente. Então, vamos continuar o capítulo. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos. Vamos repetir. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros, fantasiados de orientadores, e em mim mesma receava as tendências nocivas.
Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Aqui agora nós vamos dar uma paradinha e vamos voltar. Um comentário. Oi, pode falar. A imagem está travada. Eu até mudei o modo aqui de organização. Você acha que é por causa da gravação ou pode ser pela internet? Eu não estou mexendo aí, não, estou? Não. Eu aqui no meu vídeo eu estou mexendo. É interessante. Está travado. Mas de qualquer jeito. Eu mudei o modo aqui para ver se tem alguma coisa a ver, mas não resolvi. Eu estou bem perto do meu modem e está tudo assim, deveria estar ok, né? Infelizmente. Mas aqui, o importante é a nossa voz, né? Não é a nossa imagem. Não, aí, a sua imagem, para mim, está mexendo. Está normal, né? Tá. A sua imagem, para mim, está mexendo. E a minha não está. Não. Está ok. Tudo bem. Pode ser a transmissão. Continuamos. Vamos lá. Continuando, então, o comentário. O comentário dela aqui é impressionante. Ela falou que ela teve medo de tudo e de todos. Foi o grande mal. Eu não sei quantas pessoas deste grupo já participaram de reunião mediúnica, na mesa, como sustentador, como médium, como orientador, etc. Mas uma das coisas que acontece com a gente quando a gente adentra uma reunião mediúnica, um primeiro assalto para a gente é o medo. A gente não tem medo, não é daquilo que está ali. A gente tem um medo irracional daquilo que nos é estranho. E outra coisa, a gente tem medo de não dar conta. Se eu estou na sustentação, muitas vezes a pessoa tem medo de que o trabalho dela não esteja sustentando nada. Sabe, o medo nos persegue e a gente precisa de se munir da confiança de que o nosso trabalho é importante. Assim como quando a gente está fazendo qualquer serviço, mesmo que você não saiba como vai terminar, a gente tem que ter confiança que vai continuar fazendo, custe o que custar, até o fim. Só que a pessoa que se deixa dominar pelo medo, ela paralisa, ou ela costuma paralisar. Ou então parte para o desculpismo de achar, de justificar que alguma coisa a está impedindo de continuar, mas é o próprio medo, a própria insegurança. Então, aqui, essa senhora, ela fala que ela tinha medo de tudo. E uma coisa interessante é que essa Benita falou que ela era uma das mais preparadas, que a forma como ela demonstrava o aprendizado era como se fosse uma aluna modelo. E como que ela foi cair nesse medo? Tá. Continuando. Ela também, é um comentário aqui que eu li 2 vezes, a gente não vem, ou a gente vem, para resgatar antigos débitos, para cumprir uma missão. Normalmente, a gente está aqui para resgatar antigos débitos, por muitas coisas que nós fizemos em relação a uma, a 2 ou a muitas milhares de pessoas. E um trabalho mediúnico ou um trabalho de escola num templo religioso pode abreviar toda ou diminuir toda uma enorme dívida. Então, tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz pelo outro,
é um resgate que nós precisamos e devemos cumprir. Então, o chamamento ressoou no tempo certo para ela, mas ela duvidou dos homens, assim como muitas vezes, quando a gente estuda demais, a gente duvida de uma informação que uma pessoa está dando, como aqui ele desconfiou dos homens, desconfiou do desencarnado. Será que ele é um galhofeiro? Ele está brincando com a minha cara? Está brincando com a gente? A pessoa parte para a desconfiança. E ela simplesmente achou que aqueles espíritos estavam de brincadeira. Não é possível. Ela não estava acreditando nele. E outra coisa, todo mundo a tinha como uma pessoa virtuosa. Muitas vezes nós vendemos essa imagem de virtuosidade, mas nós sabemos, infelizmente, que nós somos cheios de defeitos. Não que a gente tenha que mostrar o padrão que a gente é, mas a gente tem que fazer o esforço para mudar o padrão para melhor sempre mesmo. Sem muita falsidade. A gente, muitas vezes, em sociedade, a gente não consegue isso. Então, ela termina dizendo aqui, ela não passava de uma enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Então, assim, ela se deixou levar por tudo isso e pelo medo, e na enfermidade dela, ela foi uma enferma voluntária. Eu gostaria de abrir a palavra para quem quiser comentar mais alguma coisa, por favor. Vai, Rosa. Isso aí que você está dizendo, Gilberto, realmente, nós somos muito falhos ainda, né? E se nós começarmos a olhar os nossos companheiros como pessoas perfeitas, a gente vai decepcionar, né? Então, a gente trabalhando, seja em qualquer tarefa da casa, seja na reunião mediúnica, nós vamos ter momentos que a gente não vai concordar, nós vamos ter momentos em que nós vamos ficar um pouco desconfortáveis, nós vamos, às vezes, não ser contrariados. E aí eu acho que, quando ela diz aqui que ela desconfiou dos homens, né? Que ela enxergava pessoas de má fé, quer dizer, nos irmãos invisíveis ela achava que eles eram galhofeiros, a gente percebe aqui que ela também não tinha nem um pouco de confiança, assim, ela mesma fala aqui, né, que ela era muito exigente e tudo, mas a gente precisa ter um crivo também, né? A gente precisa entender que realmente existem certas coisas, mas que a gente também não pode ter essa cobrança com o outro, que muitas vezes nós não damos conta de oferecer. E a gente deve repensar a todo momento e deve, igual você falou, a gente deve tentar se melhorar, porque quando a gente começa um trabalho em que a gente tem consciência de que nós não estamos ali por acaso, mas que nós temos que cumprir e temos que algo que nós nos comprometemos, seja lá quando e como, e de repente, simplesmente eu viro as costas e falo, não vou continuar mais, a gente está realmente podemos estar perdendo uma grande oportunidade, né? Então, é uma hora de se recolher e pensar o que eu posso fazer com relação a isso, né? Vamos deixar o orgulho de lado, vamos deixar o melindre, vamos deixar o pensamento de que o outro é perfeito e vai sempre falar, agir ou pensar como a gente, e aí a gente vai fazendo esse pedacinho, esse pouquinho de transformação que cabe a nós, para que a gente possa continuar esse trabalho. Talvez tenha faltado para ela aí ter pensado um pouquinho mais, né, no que ela poderia suportar, no que ela poderia flexibilizar,
O que ela poderia entender melhor, e até mesmo conversando com outras pessoas, para que ela não perdesse essa oportunidade da forma que ela perdeu. Era isso que eu queria colocar. Você me levou a pensar uma situação. Quando eu comecei no Espiritismo, eu não estava aqui em Minas Gerais. E um idoso senhor dirigente da casa virou para mim e falou assim: você sabia que você veio pelo meio dessas montanhas para aqui e que a sua dívida deveria ser paga por aqui? Aí eu virei para ele e falei assim: eu até posso ter feito isso, mas eu acredito que eu posso pagar essa dívida também em outros lugares. Mesmo que não seja aqui, uma parte da tarefa eu fiz aqui. Eu reputo que a minha aprendizagem espírita foi intensa nos idos de 87, 88, 97, 98 e 2000. Foi intensa, intensíssima, numa época em que eu trabalhava demais, tinha pouco tempo, eu lia, mas eu lia desbragadamente, por semana, muitos livros, e estudava demais. E quando eu vim para Minas Gerais de novo, eu comecei a ter dificuldade de ambientação nas casas. Aí eu comecei a pensar, o problema é comigo ou são com as casas? Alguns problemas realmente eram com as casas. A gente tem que fazer uma avaliação das situações que a gente está vivenciando. Eu estou querendo explicar que, muitas vezes, nós estamos num trabalho, mas a gente não é obrigado a arrostar pela nossa forma de pensar e agir todas as outras pessoas de uma instituição, de uma organização, qualquer que seja ela. A gente tem que pensar e repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e aquilo que cada instituição precisa. Então, por exemplo, existe trabalho que nós fazemos que, de repente, pode não estar muito no contexto dos dirigentes do momento. Então, a gente dá uma afastada, deixa que o contexto se firme e vamos refazer. Por exemplo, uma palestra que não é bem feita, apesar de que na nossa casa eu não vejo, nesses anos todos de frequência, ninguém assim criticando palestrante, ninguém doutrinariamente criticando ninguém. Raramente alguém fala alguma coisa muito fora. Mas é interessante que, quando a gente estuda, a gente critique a gente e também critique o caminho que a gente está percorrendo, porque cego guiando cego vai parar dentro do buraco. Tem esse detalhe também. Então, assim, o que a gente não pode é simplesmente parar no meio do caminho, num trabalho onde a gente veio predestinado a executar, que é principalmente o trabalho da nossa espiritualidade e da espiritualidade daqueles que nos cercam. Esse é um adendo que eu gostaria de completar. Mais alguém quer fazer algum comentário, por gentileza? Vou continuar, então, a leitura. Aí vem o comentário que a outra fez sobre a situação dela. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez,
sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza. No caminho de todo trabalhador fiel, são circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Aí a resposta dela: compreenda agora, disse a outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Então, esse comentário dessa companheira aqui, eu achei até, ela foi extremamente dura, falou que foi uma grande infantilidade da parte dela. Se a gente ouvisse vamos dizer assim, uma observação nesse sentido de alguém do nosso convívio, a gente não ia gostar muito, não, tenho certeza. Falar que a gente foi infantil, coisa e tal, mas ela aceitou. Ô, gente, a luz aqui acabou. Eu acredito que eu não vou poder continuar. Estou sem transmissão, é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim. Voltou. Estamos ainda. Graças a Deus, meu celular continuou ligado na Oi, na Claro. Tá. Então tá bom. Então tá bom, a luz voltou. Já começou a brincadeira, tá? Aqui está dizendo que são circunstâncias, né? Então já aconteceu alguma circunstância aqui para impedir o meu trabalho. Eu vou pedir para eles quebrar meu galho até 9 horas, para me deixar continuar. Mas é interessante como que todo o trabalho no bem, gente, vocês podem crer. Qualquer trabalho no bem vai haver empecilho. Todo trabalho no bem tem empecilhos. Nós sempre teremos dificuldade de fazer o bem. Quando as dificuldades não são nossas mesmas, são dificuldades externas que vêm nos atrapalhar para executar o bem. Só que nós já sabemos disso. O espírita, ele é treinado para saber a hora que as coisas estão acontecendo na dificuldade, para que ele consiga vencer a etapa. Então, as ironias da ignorância, os ataques de insensatez, as sugestões inferiores, nós vamos ter isso em todos os nossos trabalhos, em todas as nossas circunstâncias. Então, a gente não veio realmente aqui para descansar. É a pura verdade. Nós não viemos para descansar. Nós viemos para trabalhar. O Pai trabalha, disse Jesus, eu também trabalho. Então, a gente mais ainda precisa trabalhar. Porque dentro do nosso desenvolvimento espiritual, as nossas asas do espiritual e do conhecimento precisam desenvolver. E nós estamos aquém ainda desse desenvolvimento por fazermos parte de um planeta que ainda é provas e expiações. Saímos do mundo primitivo, entramos num planeta de provas e expiações e estamos caminhando numa transição lenta para um planeta de regeneração. Isso não significa que nós vamos ficar livres das dores, das dificuldades e de todo o trabalho que precisamos fazer para desenvolver o nosso senso. Mas, de acordo com todas essas histórias que a gente vai lendo e vai participando de pessoas que vieram para esse planeta e deram a vida deles para executar missões maravilhosas de esclarecimento e de auxílio, a gente tem um exemplo para trilhar atrás nas pegadas e seguir esses passos que são luminosos
para a nossa caminhada. Então, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade, por favor. Pode ir, Rosa. Eu quero fazer no sentido de só uma colocação aqui, eu não sei se para as outras pessoas está claro. Para mim, às vezes eu fico um pouco em dúvida, e eu fui buscar aqui o significado de místico e de mistificar, né? Então, místico, ele está ligado, o contato com o misticismo. É um pouquinho difícil, né? Porque um é misticismo e o outro é mistificar. Misticismo é o contato com uma verdade espiritual, divindade ou Deus através da experiência direta ou intuitiva. Não era o caso dela aqui. O que ela tinha era medo, né? Que ela fala aqui, o receio das mistificações, né? Mistificar é fazer, entre parênteses, alguém crer em uma mentira ou em algo falso, abusando de sua credulidade, enganar, ludibriar, iludir. Então, na verdade, ela tinha medo de que tudo aquilo, né, que ela participava, que ela via, fosse alguém querendo enganá-la, né? E por medo, por tanta precaução, é que ela ficou prejudicada, não é isso, Gilberto? Eu guardei um conceito, o seu conceito está correto, esse de místico. Ou a mística seria, eu vou falar o conceito esotérico, que eu participei de uma sociedade esotérica, então esse conhecimento eu trouxe de lá. O místico é aquele que busca a verdade, ou pelo menos a verdade interior que nasce da conjunção dele com a divindade, né? Ou do estudo e do aprofundamento que ele faz para chegar ao melhor possível espiritualmente dentro de uma verdade. Já a mistificação é levar uma pessoa realmente a acreditar em algo falso. Ela tem um sentido negativo. A mistificação é negativa. O místico é positivo. A mistificação é negativa. Do jeito que você falou. Certo. Mas quando a gente lê, não dá a impressão que uma palavra vem da outra? Exatamente. Só que a gente usa aquele denotativo e conotativo, né? Para o místico, o buscador da verdade, é uma coisa. Para a mistificação, é a mentira, o engodo. Com falsas verdades. Correto, tá. Porque não existe falsa verdade, existe? Não, né? Não existe. Mas a pessoa planta com tanta convicção que as outras pessoas acreditam. Correto. Você já viu que tem gente que planta aí uma fake news e tanta gente estudada cai na fake news? Sim. É uma fake news. A mistificação é uma fake news. Isso, acho importante a gente ir clareando esses conceitos para a gente poder ter mais propriedade sobre o estudo, né? Exato, é isso aí. Muito interessante. Mais alguém quer fazer algum comentário, minha gente? Ô, turminha silenciosa. Já sei, está deixando para o final. Está explicado. Legal. Oi, eu estou mexendo? Não. Não, né? Tá paradinho. Tá fechada, Gilberto. Tua câmera está fechada. É porque eu saí e voltei para poder tentar ver se a gravação continuava mexendo, mas sem problema. Parece que sua câmera está fechada. Não, minha câmera está aberta. Aqui, ó. Fechei agora.
Não, está aparecendo só o seu íconezinho aqui, sua foto e seu nome. E agora? Também não. Também não, né? Não. Ah, legal. Então vamos lá, infelizmente vou ter que continuar assim. Continuando então o capítulo, eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave. E muito. Já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntou um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. A culpa é da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Será que é o Ítalo? Vamos lá, é brincadeira. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Pois bem, nesse último parágrafo aqui, o que a gente nota em todas as conversas, em tudo o que aconteceu, é que sempre existe um culpado pelas nossas derrocadas. No texto aqui, a palavra é bancarrota. Nas nossas derrocadas, nós temos dificuldade, muitas vezes, a maioria das vezes, de assumirmos a culpa de nossos erros, dos nossos fracassos. Nós temos dificuldade de assumir que nós fomos fracos, que nós fomos lenientes, que nós fomos proteladores, deixamos para depois tudo que tínhamos que fazer. Muitas vezes nós somos assim, mas é muito mais fácil, né, culpar a outra pessoa, culpar a casa, culpar o livro, culpar a instituição, culpar o pastor, culpar os parentes. Então, esse capítulo ele foi pródigo em nos mostrar a culpa dos outros. E o que nós precisamos extrair para a nossa vida é que ele está dizendo aqui que é para nós observarmos que, na maioria das vezes,
a culpa realmente é nossa. A culpa é nossa pelo medo que nós temos de encarar as realidades, pela falta de vontade que nós temos de assumir determinadas obrigações, pela falta de tempo que a gente sempre alega, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não vou, eu não estou me sentindo bem. E são milhares de desculpas que a gente vai dando para não executar determinada tarefa. Muitas vezes, e isso acontece, a gente está assim, antes de sair de casa, dá aquela intuiçãozinha assim, hoje eu não estou querendo ir não, estou cansado. A gente acaba indo, acaba assistindo uma palestra maravilhosa, volta para casa e fala assim, nossa, estou me sentindo tão bem, se eu não tivesse ido, eu não estaria com essa sensação tão boa. E aqui, nesse último parágrafo, o companheiro se dizia que ele tinha todo o apoio da esposa, que as energias que ela transmitia para ele eram equilibrantes, que depois do trabalho mediúnico, ele praticamente recebia dela todas essas energias de volta, que ele se sentia bem. A companhia dela era compensadora, compensava todos os gastos de energia dele. Então, ele tinha a esposa como se fosse o outro prato da balança, que deixava a balança dele equilibrada. Mas como a missão dela tinha terminado aqui no planeta, ela foi chamada para o plano espiritual. E ele se sentiu abandonado. E do abandono da partida dela, ele se sentiu desequilibrado e foi buscar, num segundo casamento, um possível equilíbrio. Mas, por falta de sorte dele, ou por má escolha, ele escolheu uma pessoa que simplesmente o levou para uma derrocada espiritual e moral no ponto de entendimento dele, pelas coisas que ele fazia de perversões sexuais, que ele jamais poderia supor que ele fosse capaz. Então, a gente às vezes está num caminho, a gente se desvia desse caminho por alguma situação, mas continua sendo culpa do outro. Mas você não precisava ter seguido esse caminho, mas você seguiu. Então, ele foi para um caminho ruim, ficou muito mal e chegou no plano espiritual em uma situação bastante difícil, que é o que ele fala, que ele teve que penar nos planos inferiores por causa disso, né? Quem quiser fazer agora algum comentário, está livre, fica à vontade. Rosa, pode ir. Nós vimos aí no início desse texto, né, na semana passada, que uma senhora, ela coloca a responsabilidade no marido, né? Que não Isso, Amanso. Que não aceitava que ela fosse para a casa espírita fazer os trabalhos. E ainda julgava as filhas contra ela. Isso. Então, assim, agora a gente está vendo o contrário, né? Que ele deixa de fazer porque quem o apoiava era a esposa. Quer dizer, como você está dizendo, tudo nos serve de desculpa, né? Então, essa é uma coisa que eu queria falar. Outra observação que eu queria fazer é o seguinte: pelo que ele fala, né, que ele fazia aqui um trabalho bom com a esposa e tudo, né? Então, ele deveria ter evoluído um pouco mais, a ponto de quando ele desposasse essa segunda esposa, ele que contribuiria com essa pessoa para o equilíbrio dela, né, Gilberto? Porque se ele já estava na doutrina, realizando trabalhos e tudo, ele ficou um pouco, parece que ele ficou um pouco passivo nisso aí, né? Ele não caminhou muito, porque senão ele não ia esperar que, quando ele visse que não estava bacana, que quem ele escolheu não tinha o mesmo cabedal que a esposa tinha, ele
tinha também um compromisso aí de ele talvez trazê-la para esse lado mais equilibrado, para esse lado de melhoria mesmo, né? Eu entendi assim. Então, eu percebo aqui, quando você chama a atenção da gente para todos os casos aqui, colocando a responsabilidade no outro, eu acho que essa questão, é a primeira questão para a gente evoluir, melhorar, é se assumir, né? É assumir realmente a minha parcela de responsabilidade, seja para qualquer coisa, seja na vida, no relacionamento, né, diante das nossas questões espirituais, porque quando a gente está doente, a gente só vai procurar um médico e aceita, e toma um remédio quando a gente aceita, quando a gente concorda com aquilo, né? Você pode ver que muitas pessoas não aceitam que estão doentes e permanecem doentes e não buscam uma solução, não buscam uma cura. Então, eu faço aí um paralelo de quando eu acho que eu estou certa, eu não vou buscar nada, eu estou Errado. certa, pronto, acabou, né? Então, eu não vou buscar. Agora, se eu reconheço que eu falhei, que eu errei, e que eu posso falhar, e que eu posso errar, porque isso eu acho que é um verniz que a sociedade exige da gente nunca poder errar. Estou falando isso para eu mesma. Eu não sei se nós também, às vezes, somos muito cobrados, né? Nós que somos filhos de pais mais antigos, né? Uma cobrança, né? De não errar, de não falhar, de não fazer nada errado, de não passar vergonha, não dar o seu direito para o outro. Eu fui criada muito assim. Então, às vezes, com essa coisa de não poder errar, orgulho, vaidade, né? Isso tudo não nos deixa admitir. Eu posso estar até errado, mas eu vou até o fim, vamos dizer, batendo o pé que não estou. E isso não me traz mudança, né? Eu estou certa, mudar para quê? E aí eu coloco a responsabilidade no outro. E a partir do momento que eu só vou colocando a responsabilidade no outro, ou em outra situação, né? Aí eu não estudei porque eu não tenho livro, eu não fui porque eu não tinha carro, eu não fiz porque eu não tinha a condição econômica. Então, isso aí vai me atrasando a caminhada, né? Eu vou ficando parado naquele lugar, porque está confortável para mim e eu estou só justificando e colocando a responsabilidade no outro. Então, essa tomada de consciência da responsabilidade para mim é uma chave importantíssima que a gente tem que virar para a gente iniciar um processo de autoconhecimento e de mudança, consequentemente. Eu gostaria de, com- Pois eu não. gostaria de complementar mais uma coisinha. A gente não é infalível, nenhum de nós. Mas eu estou falando nenhum de nós, mas eu falo por mim mesmo, tá, gente? O que, o que aconteceu com esse último aqui, a gente olha, igual a Rosa falou, se ele já tinha trabalhado mediunicamente, e etc., e que a esposa dava toda essa sustentação para ele, por que que ele não partiu para uma espécie de equilíbrio da outra pessoa? Mas vamos olhar muitas vezes algumas situações que ocorrem com a gente. Os palestrantes falam muito nisso. A gente está assistindo uma palestra, a gente fica enlevado com as palavras, a gente fica embebido na vontade de mudar, mas aí quando chega lá fora, alguém te dá uma fechada e todo o seu aquela raiva, aquela vontade de digladiar aparece dentro de você e você descontrola e demonstra uma pessoa que há poucos minutos era um cordeirinho, você vira um lobo na mesma hora. Mas isso acontece com a gente não somente em situações
desse tipo, em pequenas situações, numa situação sexual igual essa que ele contou, numa situação de gula, de ganância por dinheiro, por alguma coisa, o que é que nós somos capazes de fazer para sair do caminho que nós estamos trilhando? Só se a gente for testado. Se a gente for testado, a gente vai saber. E eu vou dar como sugestão para o grupo, apesar de que essa sugestão sempre nós a temos em tudo enquanto é palestra. Primeiro, vigiai e orai. Isso é a prece, né? A gente precisa vigiar para saber para onde que o pensamento da gente está indo e ir para a prece. Com a prece, a gente adquire uma sustentação. A outra coisa, boas leituras para mudança de pensamento. A outra coisa, por exemplo, quando a gente fica assistindo jornais que torce e sai sangue, antigamente, quando a gente lia jornal de crimes, a gente diz que torce o jornal e sai sangue. Mas a gente fica assistindo uma programação que muitas vezes é incompatível com o pensamento que a gente está disposando no momento. Aí a gente fica assistindo determinadas programações que fazem a libido da gente se mexer, fazem a fome da gente, a gula da gente se mexer, ou outras coisas. Eu estou citando exemplos assim, corriqueiros. Então, muitas vezes, a gente cai nessas pequenas mazelas pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias mãos, indo na direção daquela coisa que vai nos prejudicar. Então, é como a vida nossa de encarnado em provas e expiações é difícil, porque a gente está mais suscetível às quedas quando a gente não vigia, quando a gente não ora, quando a gente não mantém o pensamento elevado. É o padrão de acontecer com a gente. Então, que a gente tenha sempre em mente a observação de boas leituras, boas companhias, se desviar dos assuntos ruins para a nossa vida, para a vida da nossa família, e assim sucessivamente. Ô, Rosa, se mais alguém aí, ninguém mais falou hoje, só eu e a Rosa. Vamos lá, gente. A Denise ficou caladinha hoje. Vamos, Delícia, Elaine, Maria de Lourdes, A Maria Elaine. querem falar alguma coisa? Dividir conosco? Eu fico pensando aqui, gente, é uma coisa que eu tenho pensado, cada vez que a gente termina um grupo de estudo, esse pensamento meu se reforça, que o quão é difícil, né? Mesmo para a gente que está tendo o conhecimento, que está buscando conhecimento, o quão é difícil se manter dentro do que a doutrina espera da gente. Né? Então, assim, é orar e vigiar mesmo, porque é muito fácil a gente derrapar e sair da trilha. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para perseverar e tentar melhorar todos os dias. Com certeza, Elaine. E sabe o que eu estava pensando, Elaine? Se a gente mudasse e conseguisse evoluir tão rápido, a gente não precisava de tantas encarnações, né? Então, se nós temos muitas encarnações, é dada essa dificuldade, porque mesmo a gente tentando, e a gente falha muito, cai muito, equivoca muito, né? Mas graças a Deus nós temos aí a eternidade, né? A gente só não pode ficar apoiado nisso e falar, tá, deixa para depois, né? Porque senão nós vamos perder
o bonde da regeneração também, né, gente? Porque a regeneração é para quem está realmente disposto a se regenerar, né? Pode falar, Gilberto. Era só isso, muito obrigado. Bom, então, diante dos demais, né, estarem calados, todo mundo quietinho, eu estou entendendo que não há mais ninguém querendo fazer nenhuma colocação. Quem vai fazer para nós a oração final, por favor? Eu posso fazer, Rosa? Ah, então tá. Obrigada. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos hoje para aprendizado, esclarecimento, para que possamos todos os dias melhorar dentro do que o Pai espera de nós, para a nossa evolução, para a evolução dos nossos. Agradecemos aos amigos de luz que acompanharam esse estudo e pedimos que estejam sempre ao nosso lado, nos guiando, nos amparando e nos fortalecendo. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Muito obrigada.